Glória a Deus. Quantos querem receber uma palavra de Deus no seu coração? Então, queridos, mês de agosto, a campanha continua. Hoje é a terceira semana de fé, de busca de Deus, de milagres. O tema mudou, mas a campanha de fé permanece, né? Crises, como vencê-las, né? Vamos trabalhar esse tema durante todo o mês de agosto, nos cultos de terça-feira. Você que começou e está fazendo aí regularmente, toda terça-feira está aqui fazendo a campanha, eu quero incentivar você, permaneça. Irmãos, eu acredito demais no mover de Deus quando alguém desesperadamente o busca, alguém com perseverança o busca, alguém faz um compromisso, né, com Ele, de buscá-lo com intensidade e com fé. Sabe, o número 7 é um número importante, porque ele é um número de perseverança. Então, nosso objetivo são 7 semanas. Então, se você tem um alvo, um objetivo, que você precisa conquistar, e que, de repente, está aí parado na sua vida, não rompeu ainda, né? A campanha das terças-feiras é uma excelente opção para você vir e alcançar aquilo que você está buscando no Senhor Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Abra comigo em Juízes. Livro de Juízes é um livro do Velho Testamento, logo depois de Josué. O tema de hoje é transformando crises em oportunidades. Transformando crises em oportunidades. Todos nós sabemos que momentos de crises são momentos difíceis na nossa vida. As crises, elas mexem conosco, elas nos desestabilizam alguma área da nossa vida, e eu digo para você que as crises são excelentes oportunidades para você, de repente, colocar uma determinada área específica da sua vida em oração diante de Deus, e orar mais por aquele objetivo, orar mais por aquele propósito, ser mais intenso na sua busca com o Senhor Deus. Juízes 8. Livro de Juízes, capítulo 8, verso 3 e verso 4, 2 versículos nós vamos ler. Quero que você acompanhe comigo, vai ser projetado ali, já está. Diz assim: Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado e querido, louvamos o teu nome pelo culto, por estarmos aqui na tua casa. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos anseios, aos nossos corações, movendo as nossas entranhas, movendo as nossas mentes, movendo todo o nosso ser, quebrando, Senhor, paradigmas, desfazendo, Senhor, situações, Senhor, conflituosas na nossa vida. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Graças a Deus. Queridos, essa passagem, ela fala de um momento da história do povo de Israel. Ela fala especialmente da vida de um líder que Deus levantou nesse tempo dos juízes, que está aqui no versículo 4, chamado Gideão. Gideão, ele venceu um exército grande de midianitas, que eram inimigos do povo de Israel. Os midianitas, eles vinham, atacavam o povo de Israel, roubavam as suas colheitas, destruía muita coisa, e era um grande problema que eles tinham, né? Os midianitas não davam sossego para eles. E Deus então levanta Gideão, e a história de Gideão está aí no capítulo 6, você pode, a partir do capítulo 6, o 7, até o 8. E Gideão então, ouvindo a Deus, Deus deu a ele direções, Deus deu a ele estratégias. Primeiro Deus o atraiu,
Primeiro Deus o encorajou e Deus o enviou para esta batalha, para vencer um grande exército. E Gideão então convocou as tribos de Israel, mas Deus mandou que ele selecionasse o povo, deu lá uma estratégia para ele, de forma que Deus falou para ele: olha, tem muita gente, se vocês forem e eu der vitória a vocês com esse tanto de gente, eles vão pensar que foi vocês que conquistaram. E aí, o final da história é que Gideão venceu aquele exército dos midianitas com 300 homens. Apenas 300, eles venceram um grande exército. Aí os reis fugiram, esse Oreb e Zeeb fugiram, e Gideão com os 300 homens foi ao encalço deles. No meio do caminho vem os efraimitas, que era uma das tribos de Israel, e eles questionam Gideão: por que é que você não nos chamou para a batalha? E aí é que Gideão, então, eu quero que você veja novamente aqui no versículo de número 3, diz aqui que ele falou assim: que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Por quê? Porque naquela fuga dos reis, os efraimitas é que capturaram Oreb e Zeeb. Então, Gideão os elogia, e aqui diz que com palavras brandas, ele desviou a ira dos efraimitas de sobre ele. Tem um versículo em Provérbios, que fala que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Sabe, queridos, os piores conflitos que existem na nossa vida são os conflitos relacionais, conflitos de relacionamentos, muitas vezes entre pessoas que se amam, cônjuges, irmãos, pai e filhos, filhos e pais, pais e filhos, até irmãos na igreja, até líder com discípulo. De vez em quando acontece uns pega, né? Não devia, mas acontece por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Agora, nós vamos aprender com a palavra como que nós resolvemos os nossos conflitos, fugindo deles. Eu creio que fugir não é a melhor opção. Eu acredito que vocês concordam comigo, né? Então, uma coisa é certa: crises são inevitáveis. Seja crises de relacionamento, seja uma crise financeira que bate na porta de vez em quando, seja uma situação de enfermidade que aconteceu, algo inesperado, enfim, mas que gerou uma crise, que se instalou ali, uma crise. E eu quero falar para você algo nessa noite: as crises, elas vêm na nossa vida, Deus permite que elas aconteçam para nos fortalecer, para nos amadurecer. Toda crise vai evidenciar uma área da nossa vida, ou mais de uma área, que precisa ser fortalecida, que nós precisamos trabalhar aquela área da nossa vida. Alguém pode dizer amém aí? Diga bem forte. Então elas vêm para o nosso crescimento, para tirar-nos muitas vezes da nossa zona de conforto. Sabe o que é a zona de conforto? É quando você se acomoda. Em algum momento da sua vida, você se acomoda, você para de buscar crescimento na sua vida. E aí, de repente, você fica estagnado, parado no mesmo lugar, seja na sua vida profissional, seja no seu relacionamento conjugal, seja no seu relacionamento com o próprio Deus. Você deixa de orar, você não lê mais a Bíblia, você negligencia vir ao culto. Se der eu vou, se não der eu não vou. Então você começa a entrar numa situação assim, que você começa a ficar, né, numa zona de conforto, parado, né? E sabe, queridos, Deus quer nos levar para lugares mais altos. Por mais que a tua vida esteja hoje abençoada, eu quero dizer para você, Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida, né? Outra coisa importante: crises não significa que Deus se esqueceu de nós.
que Deus nos abandonou, né? Que Deus deixou de nos amar. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Se você estuda a Bíblia, você vai ver que durante toda a história bíblica, a história dos homens de Deus, no Velho Testamento, os profetas, os patriarcas, todos, mulheres, homens, todos passaram momentos de crises, momentos de dificuldades, né? No caso de Gideão, foi essa situação aqui, que os efraimitas, que eram irmãos, que eram da nação de Israel, como ele. Gideão, ele dizia que ele era da menor tribo, da tribo de menor importância, e o pai dele, e a família do pai dele, era a menor da família da tribo dele. Eu estou tentando lembrar qual é a tribo de Gideão. Eu sei que eram 12 tribos em Israel. Os efraimitas eram descendentes de José. Efraim e Manassés foram filhos de José que geraram tribos, né? Então, não, a crise significa que Deus quer mudar a nossa vida de fase, nos levando para uma nova estação, nos levando para um lugar mais alto. Quantos querem ir para um lugar mais alto? Dá um glória a Deus aí, diga aleluia. Pode aplaudir também. Deus quer levar você para um lugar mais alto, irmão. De Manassés. A tribo de Gideão era a tribo de Manassés, tribo irmã, porque Efraim e Manassés, os dois foram filhos de José, na época que José estava no Egito. Então, queridos, muito importante nós entendermos isso. As crises não derrotam os valentes, pelo contrário, as crises mostram quem são os valentes. Davi não era conhecido em Israel, até que ele enfrentou Golias, e ele enfrentou Golias e venceu, e aí ele se tornou conhecido em Israel. A notícia se espalhou em todo o Israel. O exército todinho de Israel estava lá enfrentando o exército dos filisteus, e entre os soldados filisteus estava Golias, um soldado de uma estatura altíssima, desproporcional, guerreiro. E Davi era um jovem pastor de ovelhas, 17 anos de idade, e o exército de Israel estava afrontado. Todos os dias Golias aparecia e os desafiava. Levantem um campeão aí entre vocês, levantem um soldado valente aí no meio de vocês e venham aqui lutar comigo. Se eu perder, vocês vão nos vencer, mas se eu ganhar, vocês serão derrotados por nós, vocês se entregam a nós. 40 dias, todos os dias aquele homem ia lá e gritava, e zombava, e falava, cadê o Deus de vocês e tal, e todo mundo murchinho, até que um dia Davi vai lá levar comida para os irmãos dele, a mando do pai dele, e Davi chega lá e escuta aquele gigante afrontando o exército do Senhor. Isso está lá em 1 Samuel 17, depois você pode ver lá na sua casa. E Davi ficou indignado, falou, quem que é esse cara? Quem que ele está pensando que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? E ele chegou até Saul, o rei, e falou, olha, eu vou lá enfrentar esse homem. E aí tem toda uma história, né? Dificultaram para Davi também, porque Davi, né, o rei não acreditou nele, os irmãos dele zombaram dele. Então falaram, olha, o que você está querendo? Está querendo aparecer, Davi? Não, olha para você ver, mais uma crise, né? Porque os irmãos dele tinham problema com ele, evidenciou essa crise aí. Mas Davi não deu nem bola para isso. Davi não estava nem aí porque os irmãos dele achavam ou deixavam de achar. Davi foi lá e enfrentou aquele gigante, e ele venceu o gigante com uma pedra e uma funda que ele cravou na terra do gigante. Não teve segunda oportunidade, que na primeira ele derrubou o gigante. Deus é maravilhoso, não é não? Deus é maravilhoso. Então, as crises não vêm para derrotar valentes, mas para revelar os valentes. E esse texto aqui que nós lemos de Gideão, nos mostra a decisão de Gideão na hora da crise.
Gideão foi sábio. Tem guerra que você luta com espada, tem guerra que você luta matando o seu inimigo, mas tem guerra que você luta com sabedoria. Sabedoria. Gideão aqui foi sábio. Ele não ia enfrentar o irmão dele, ele não ia enfrentar a tribo de Efraim na espada, porque era um irmão de sangue. Ele abrandou Efraim com a palavra dele. Projeta para mim ali, por favor, Provérbios 15:1. Projeta para nós. É importante, isso aqui é um princípio de Deus para nós, queridos. Para a nossa vida, para o nosso dia a dia, em ambiente de trabalho, em ambiente da família, em ambiente da igreja, em todos os ambientes. Olha lá, a resposta branda desvia a fúria. Aquela outra versão, ele diz a resposta calma, mas a palavra ríspida desperta a ira. Até o tom de voz, até a altura da voz que você fala, as palavras que você vai usar, vão fazer diferença nessa hora. Vamos viver isso? Vamos seguir o conselho da palavra de Deus? Então, queridos, agora, que hora que a crise vai bater na nossa porta? Quando menos esperamos. Nós não sabemos, a qualquer hora pode abater uma crise. Está tudo bem hoje? Quantas vezes já aconteceu comigo algumas vezes, deito de noite, para dormir, está tudo bem, no meio da noite acordo com um problema. Uma vez eu acordei de madrugada, com uma baita de uma dor, eu estava tendo uma crise renal. Alguém já teve uma crise renal aqui? Do nada, dormi bonitinho, no meio da noite me aparece uma situação dessa. Então, queridos, as crises vêm inesperadamente. Nesse caso de Gideão, a crise veio por meio de irmãos enciumados. Os homens de Efraim estavam enciumados, por quê? Porque Gideão tinha vencido, ele tinha tido êxito, e Efraim não tinha participado desse momento de êxito. Ficaram enciumados. Interessante isso, né? Porque essa questão de ciúme, questão de comparação, de competição, de querer ser melhor do que o outro, ficou evidente aqui dos efraimitas em relação a Gideão. A gente sempre diz assim, se Gideão tivesse perdido, tivesse morrido naquela batalha, Israel tivesse perdido a guerra, talvez os efraimitas tivessem ficado mais felizes. Porque é esse o sentimento que muitas vezes acontece. Quando alguém da família, né, de repente, tem uma projeção, arruma um emprego para ganhar 50 mil por mês, o outro irmão fica, nossa, por que não foi eu? Ou não é assim? Ou eu estou errado? Com a gente não acontece, né? Então, querido, eu quero dizer para você, as crises da vida são também oportunidades para a gente rever conceitos, para a gente rever valores, para a gente mudar nossos posicionamentos. Por isso, eu vou dizer para você, o Revisão de Vidas é uma oportunidade maravilhosa para você receber de Deus, para você repensar valores, para você repensar práticas, vocabulário que você utiliza, para você repensar tudo, né? Então, olha, é uma oportunidade, né? Todas as crises, elas anunciam um tempo de transição nas nossas vidas, uma passagem de fase, de mudança, algo que fica para trás e algo novo que começa, que se inicia. Então não tenha medo das crises, não tenha medo das crises. Põe a mão no seu coração assim, fala para você mesmo, não tenha medo das crises. Quando elas vêm, é porque Deus tem algo grande para nós. Enfrente ela, irmão. Se você enfrentar ela, se você enfrentar as crises que vier, você vai passar por ela e você vai alcançar objetivos maiores na sua vida. São oportunidades para a gente se reinventar, para nós nos reinventarmos e mudarmos de fase, mudarmos de ciclo.
Vamos ver aqui um outro homem que andou com Deus em dias de crise. Abra comigo em Daniel capítulo 6. A história de Daniel também é uma história muito linda na Bíblia. História maravilhosa. Daniel, ele foi levado cativo ainda jovem para a Babilônia, junto com a nação de Israel. Deus permitiu que eles fossem levados cativos pelos assírios, pelos babilônicos, e lá na Babilônia Deus prosperou Daniel. Por quê? Porque Daniel se manteve fiel a Deus, mesmo em tempo de cativeiro, mesmo morando numa nação que não era sua, mesmo tendo sido levado contra a sua vontade, porque ele foi levado como cativo junto com mais um monte de gente, né? E lá então ele foi crescendo e ele alcançou uma posição de destaque, por causa da excelência com que ele vivia a vida dele. Havia uma excelência de Deus sobre ele. Mas por quê? Porque Daniel, ele se esforçava para ser agradável aos olhos de Deus. E então veja comigo no capítulo 6, o verso 4 e o verso 5, que diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Verso 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses homens aqui diz que eram presidentes e sátrapas, eram homens que também tinham uma posição. Só que Daniel, ele conseguiu alcançar uma posição mais alta do que aqueles homens. E aqueles homens então, eles estavam enciumados com Daniel, e eles queriam tomar o lugar de Daniel, eles queriam tirar Daniel daquela posição. Agora o importante é a gente notar que Daniel, ele se manteve firme diante de Deus. E outra coisa interessante para a gente notar, que embora Daniel amava Deus, Daniel era fiel a Deus e Deus o abençoava, Deus não livrou Daniel de passar pela crise. Nós vivemos num mundo, queridos, caído, um mundo caído, e nesse mundo tem crise, nesse mundo tem dificuldade, e nós também passamos por dificuldades. A diferença é que se nós nos mantermos firmes em fé na presença de Deus, nós vamos vencer todas as dificuldades. Elas não vão nos vencer. Diga um glória a Deus aí, querido. No caso de Daniel, a crise dele, ela veio exatamente por causa da posição dele, do posicionamento dele em relação à sua fé. Daniel, ele orava 3 vezes no dia. Por causa disso ele foi perseguido. Deixa eu ler mais alguns versículos com você aqui. Capítulo 6, verso 6. Eu vou ler alguns versículos mais, vou ler até o 10. Capítulo 6, de 6 a 10. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto que faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 8, agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assim a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não se intimidou. Como eles não acharam culpa em Daniel, como eles não acharam erro em Daniel, eles disseram: vamos procurar na lei do seu Deus.
Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Eles sabiam da devoção, da aliança que Daniel tinha para com Deus, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o Senhor Jesus. Então eles provocaram o rei para assinar um decreto proibindo que qualquer pessoa no reino orasse a qualquer Deus e que não fosse o rei. Olha só, hein, gente? Olha como a história se repete. Hoje nós estamos vendo aí vários decretos aí querendo proibir, né? Hoje tem o negócio do Estado é laico, né? O Estado é laico, o Estado não tem religião, mas o Estado é composto de quê? De gente, de pessoas, né? Mas vamos deixar isso para lá. O interessante é a gente ver que a história se repete, né? Sempre é o inimigo tentando impedir o povo de Deus de servir a Deus com plenitude. Daniel continuou firme ali. O rei assinou na maior inocência. Ele não sabia que aquela lei que ele estava assinando seria uma armadilha para Daniel, porque o rei gostava de Daniel. Tanto que quem tinha colocado Daniel acima dos demais foi o próprio rei, né? Mas o inimigo criou um laço, e assim que o diabo age. Satanás, ele não age de peito aberto. Satanás, ele cria armadilhas para nos tirar da presença de Deus, para nos enganar. Ele vem com subterfúgios, ele vem com artimanhas, ele vem com palavras macias, mas com segundas intenções por trás, né? Esses homens tinham inveja de Daniel, porque Daniel se destacou. Vamos voltar aí para o capítulo 6. É importante ir lendo os versículos para você perceber. Verso 1 agora, até o 3. Pareceu bem a Dario, o rei, constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, ou seja, que cuidassem de todo o reino. Vamos dizer que esses 120 aqui eram os deputados federais que tinha lá naquele reino, né? Verso 2: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, Daniel era um dos 3 que estava acima desses 120. Verso 3: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ele estaria numa posição, então, acima inclusive dos outros 2 que estavam junto com ele. Mas o inimigo não estava satisfeito. Queridos, muitas vezes na nossa vida o inimigo se levanta contra nós, e nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades. Por isso a igreja não pode deixar de orar. Por isso nós temos aqui a oportunidade da oração para você nos nossos cultos. Hoje tivemos oração às 19 horas, das 19 às 20. O culto começa às 20, mas 1 hora antes tem oração. Aos cultos de domingo também tem oração meia hora antes. Então, sabe, quando você está debaixo da unção de Deus, a crise pode vir. A crise pode acontecer com você, mas ela não vai te derrubar, ela não vai te abalar, ela não vai fazer você recuar da sua fé, ela não vai tirar você da sua posição. Amém ou não amém? Dá um glória a Deus aí, querido. Daniel sabia o que ele estava fazendo. Daniel foi consciente para a batalha. Daniel enfrentou aqueles homens de peito aberto, não deixou de orar. Eu oro, vou continuar orando. E aí o que aconteceu? Eles foram lá falar para o rei: olha, o senhor assinou um decreto, não foi? Tem uma pessoa aí que não fez caso do seu decreto, não está nem aí. Não fez caso, rei. E aí trouxeram a situação de Daniel. O rei ficou muito triste, porque o decreto era pesado, gente. Ser lançado na cova de leões famintos. Esse era o decreto. Mas Daniel não se preocupou, né?
Vamos ver o verso 18 ao 28 agora. Daniel permaneceu firme na sua fé. Diz aqui assim, olha, 18, Daniel 6, 18. O rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, isso Daniel já tinha sido lançado na cova dos leões. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Oh, Deus é bom, hein? Verso 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Verso 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Que triste, né, gente? Que triste. Mas toda ação tem uma consequência, tem uma reação. Eles plantaram isso e colheram, né? E olha, continua aqui, verso 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Aplauda a Deus aí, querido, aplauda, bem forte, aplauda, aplauda. Oh, Deus maravilhoso! Nenhum dano foi encontrado em Daniel, porque ele acreditou em Deus, porque ele confiou em Deus. Irmãos, eu não vou dizer para você que é fácil, não é fácil. Quando a gente passa pela crise, é difícil. É um tempo que a gente precisa orar mais, é um tempo que a gente precisa ter irmãos de oração do nosso lado, precisamos que irmãos orem por nós, né? Dependendo da crise, né? Jejum, temos que pagar um preço, mas vale a pena, amém? Vale a pena. E mais, mantermos a nossa intimidade, a nossa fé, a nossa confiança em Deus o tempo todo. Haja o que houver, nós vamos manter a nossa confiança em Deus. Deus não falha. O homem pode falhar conosco, mas Deus jamais vai falhar com a gente. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Tem um provérbio, um salmo, aliás, muito interessante, que conhecido de todos nós, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A crise, ela tem um tempo. Essa noite é figurada, pode ser até só uma noite mesmo, mas às vezes uma noite aí significa semanas, meses, sei lá, né? O tempo que precisar para que a gente possa romper alguma coisa que precisa ser rompida na nossa vida. Fecha os teus olhos agora, querido. Põe a mão no teu coração. Eu te pergunto, você está passando alguma crise? Está passando alguma situação? Uma crisezinha, ou uma crisona grande, né? Não importa. Deus é maior do que qualquer situação. Ele está interessado em te ajudar nas pequenas coisas. Nada passa despercebido ao Senhor. E Ele é poderoso para te ajudar nas grandes. Aquelas coisas que talvez você faça, nossa, e agora como é que eu faço? Querido, não tem nada impossível para o nosso Deus.
Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Confia nele, e você vai experimentar o milagre dele na tua vida. Pai, obrigado pela tua palavra, nós te louvamos pela palavra do Senhor. Ela é santa, ela é poderosa, ela é viva, ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o teu propósito em nós, um propósito de vida, de graça e poder. Senhor, toca cada vida, toca cada coração agora. Senhor, manifesta o teu poder e a tua glória no meio do teu povo, no meio da tua igreja. E nós te damos toda a honra, glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Quero te ungir, querido, você que está fazendo a campanha, que está desde o início, na primeira semana, você que está com 2 semanas, ou você que começou hoje, né? Não importa. Quero chamar você para o altar, quero chamar nossos líderes, nossos pastores, e nós vamos te ungir para fortalecer você, para que o milagre de Deus seja manifestado na tua vida, para que você vença as suas crises, para que você vença os seus inimigos, para que em nome de Jesus você alcance os lugares altos que Deus determinou para a sua vida. Chega mais para frente, pode chegar aqui mais na frente, para que mais irmãos possam chegar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curar eu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Sempre será dele. Não o adoro pelo que ele faz,
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, segurar no fogo, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer,
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Vamos ficar em pé, querido. Ele é Deus. a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. não o Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Última vez, não adoro pelo que Ele faz, não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração que nós vamos orar por eles. Quero que você ore comigo. Mas eu quero perguntar. Eu sempre gosto de fazer essa oração. A oração de aliança com Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. Jesus morreu na cruz não foi por acaso, irmãos. Jesus morreu na cruz por causa de um plano de Deus, do Pai, que foi estabelecido para Jesus. A morte de Jesus na cruz foi para pagar o preço dos nossos pecados. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está assentado à destra do Deus Pai, reinando sobre toda a terra. O sacrifício de Jesus foi para nos salvar. E como que nós ganhamos a salvação de Deus? Recebendo Jesus em nosso coração como Senhor e Salvador da nossa vida, convidando Ele. Nós temos que fazer um convite pessoal. Isso é pessoal, ninguém pode fazer pelo outro. Eu quero orar agora, e quero que você ore comigo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, convidar Ele para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, esse é o momento. De repente tem alguém aqui que você nunca fez essa oração, convidando Jesus para ser o seu Salvador e Senhor. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Feche os seus olhos, eu quero que você ore comigo. Repita a minha oração e toda a igreja ore também junto. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado por teres morrido no meu lugar e na cruz ter pago o preço dos meus pecados. Hoje, Senhor, eu te recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu recebo o perdão dos meus pecados, e eu declaro que a partir de hoje andarei com o Senhor, servirei ao Senhor. Eu quero te conhecer mais, eu quero ser um com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Eu quero te ver. Se tem alguém que fez, você nunca tinha feito antes, amém, querido, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Se tiver, aproveita, esse é um momento importante. Tem mais alguém? Essa é a oração mais importante, esse é o maior milagre. Ninguém pode salvar ninguém, só Deus, só Jesus. Se tiver mais alguém, não se intimide, levante a sua mão, a gente quer ver e se alegrar com você. Estamos em família, somos igreja do Senhor, né? Tem mais alguém? Eu gostaria de fazer uma oração por você. Se você não se importar, gostaria de convidá-lo a vir aqui, por favor.
Pode trazer a bebê. Estende a sua mão. Pai, eu abençoo a vida do Heitor. Ele tomou uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele aceitou Jesus hoje publicamente como seu Salvador e Senhor. E nós, como igreja, abençoamos a vida do Heitor, abençoamos esta decisão e declaramos, Senhor, sobre ele perdão dos pecados e a salvação em Cristo Jesus. Te louvamos por esse momento na vida do Heitor, te agradecemos em nome de Jesus, amém. A igreja diz amém? Graças a Deus. Glória a Deus, querido. Amém. Ó, aquele pessoal lá vai te dar um presente. Só dá um pulinho lá, tá? Deus abençoe. Amém. Vamos orar pelos pedidos de oração que nós temos. A Kira pede pela saúde da Nilda Espíndola. Senhor, colocamos a vida da Nilda, oramos pela sua saúde, pedimos, coloca sobre ela a tua mão e abençoa, ó Deus, seja qual for a sua enfermidade, nós repreendemos agora e declaramos sobre ela saúde perfeita. Também oramos ainda pela vida da Giovana, Jalife, Gabriel e Miguel, e oramos para Dirley Alves da Silva, que está internado em Araguari, esperando por uma cirurgia de vesícula. Pai, colocamos estas vidas diante do Senhor, cremos no poder de Deus, cremos no agir do Senhor, em resposta à oração da igreja. Colocamos cada uma delas na presença do Senhor e as abençoamos, especialmente a Dirley Alves da Silva, que está internada em Araguari, esperando essa cirurgia, que essa cirurgia saia, meu Deus, que ela seja abençoada através dessa cirurgia, Pai. A Thaís pede pela sua mãe, Lucília, pela família da Ana Maria, que morreu atropelada, que Deus console, misericórdia, Senhor, cuida dessa família, nós oramos, consola esta família. Também oramos pela dona Lucília, meu Deus, o Senhor abençoe a sua saúde, para que ela tenha condições de fazer a cirurgia que ela precisa fazer. Oramos também pelo pedido da Elisângela, que pede pela dona Geralda, João Roberto e a filha Maiane, que Deus derrame cura sobre essas vidas. Nós oramos como igreja, nós cremos, nós declaramos agora o mover de Deus nestas vidas, nesta família, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Graças a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, querido. Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam sobre todos nós. Deus abençoe, querido.